Paz e graça, aqui é o presbítero Valnei Patrocínio. Eu sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Estou aqui no meu canal para compartilhar mais um vídeo, o canal Teologia Livre, Bíblica e Pentecostal. Eu estou numa sequência, numa série falando sobre pregações. Eu já dei uma palavra sobre o sermão expositivo, o sermão temático, e agora eu quero vou fazer uma definição. Já vou falar sobre a pregação textual, a narrativa e um pouquinho sobre a pregação coach. Pregação textual. A pregação textual ela é semelhante à pregação expositiva, tirando o fato da profundidade da mensagem expositiva. Porque na mensagem textual, a gente pode trabalhar com simbolismo, com aplicações simbólicas. Há algumas coisas que não são permissíveis e que caracterizam o sermão expositivo, dentro do textual será possível. Então isso vai descaracterizar a exposição e vai mostrar que é apenas uma pregação textual. Você escolhe um texto, desse texto você faz aplicações de cunho espiritual que tenham serventia para os ouvintes que estiverem no culto, como, por exemplo, será a mesma coisa que a gente pegar aqui um texto bem facinho, que é bem utilizado. Jesus, cadê aqui? Jesus no barquinho. Jesus no barquinho. Bom, eu vou demorar em achar, porque agora estou procurando. Então, já sabe-se de cor. Aquela passagem bíblica que narra sobre Jesus entrando com os discípulos dentro do barco, que vai atravessar para o outro lado, para Genezaré, em que eles são abordados por uma tempestade. Uma mensagem textual, você não tem que se preocupar com certos detalhes que se preocuparia com a expositiva. Ali a gente pode ser estritamente espiritualista no texto, só narrando e aplicando as lições contidas. Eu falo assim, como se isso fosse o bicho de sete cabeças, mas na verdade, olha, são duas pregações. É a pregação temática, que é o grande forte da Assembleia de Deus, e a mensagem textual, que é a de ler o texto e, consequentemente, estivamente, você já começar a fazer as aplicações de lições morais sem se preocupar com o contexto histórico, com o que vem antes, o que vem depois. Não, você se prende no texto simplesmente e faz as suas abordagens. Ou algumas pessoas fazem como os outros textos, paralelos, que fica tipo como se fosse uma exposição, uma pregação temática, para falar do mesmo assunto, para desenvolver e torná-lo um pouquinho mais rico, mas acaba que não atinge, não é buscado da pessoa atingir os pormenores que tornariam essa mensagem expositiva. A questão da exegese, usa-se muito a exegese dentro de mensagem textual, na verdade, onde a gente usa a criatividade e a pessoa acaba usando personagens para poder ilustrar a vida do ouvinte, como no cego de Jericó, por exemplo. Aí a pessoa está narrando aquela passagem bíblica sobre o cego de Jericó, aí ele faz uma aplicação
Quem sabe você entrou aqui nessa noite como cego de Jericó, está à beira do caminho, está precisando que Jesus faça um milagre para você tornar a enxergar. E é claro que essa pessoa está fazendo essa abordagem de cunho espiritual e falando de visão espiritual. Então, aqui vai ser a diferenciação da exposição. Jamais um texto expositivo faria uma coisa dessa. Né? O expositivo ele mostraria a realidade da circunstância sem se ater a esse apelo emocional. Pelo menos eu vejo assim a mensagem expositiva. Eu não vejo ela com apelo. Ela acontece sim, as emoções fluem porque é a palavra de Deus. Mas agora a mensagem textual, ela é simples. Você escolhe o texto sem nenhuma dificuldade, como no texto de Davi, na escolha de Davi para ser o rei de Israel. Aí faz toda aquela narrativa da rejeição de Saul, e não há uma necessidade de você buscar com exatidão os porquês da rejeição de Deus a Saul. Você pode falar isso de forma superficial e fazer as devidas aplicações, a mensagem, e também no sentido de mostrar ali a rejeição que há no texto, né, por parte de Davi, que é uma coisa natural. Né? Vários irmãos dele, mais velhos, mais aptos, mais capacitados, são mostrados para serem o escolhido do Senhor, para receber a determinada unção. Inclusive o próprio Samuel, ele se deixa levar pela aparência, mas Deus dá uma declaração espetacular de que ele não olha a aparência, mas ele sonda a mente e o coração. E Davi não foi escolhido pela aparência, mas foi escolhido pelo coração, pela disponibilidade em obediência. Então, dentro dessas colocações, não se visa especificamente mostrar com toda a riqueza de detalhes que se mostraria num sermão expositivo, não se mostra num sermão ou numa pregação textual. Simplesmente você lê um texto e prega o texto e pronto, conta ali, narra uma história, faz aplicações espirituais, das quais são bastante compreensíveis. Normalmente quem usa muito isso são pregadores que estão iniciando, no caso, e buscam os textos que vão dar-lhe facilidade. Isso para mim é um ato de inteligência. Às vezes a gente vê pessoas que não têm recurso para administrar texto difícil, e a pessoa vai lá e busca exatamente um texto bem difícil para ele poder abordar, para ele tentar dar um ensinamento, e se embanana todinho. E isso não é legal. Culto é coisa séria. Salvação é coisa séria. Salvação é coisa séria. Edificação de vida espiritual é coisa séria. Às vezes é levada assim ao menos no sistema no qual eu pertenço. Eu sou assembleiano. Se eu tiver que fazer crítica, eu faço assembleia. Então por que você não sai da assembleia? Porque eu gosto da assembleia, sou assembleiano. Mas eu, entre observar as dificuldades que tem a minha igreja, eu prefiro fazer isso do que observar a tua. Quem tem que observar o teu defeito é você, na sua igreja. Tem pessoas que fazem da igreja deles como se fosse o paraíso. Aí quando alguém chega lá, não é nada daquilo. Então, existem pontos bons, pontos ruins. Há uma seriedade na pregação da palavra. Então, a mensagem textual, ela é uma mensagem boa, rica também. Igual às vezes também a pessoa pode escolher pregar sobre, até para fazer o tema fica mais fácil, para dar o títulozinho, como por exemplo a chamada de Eliseu. Aí ele
faz toda aquela história sobre a vida de Elias, aquela passagem, aquela transição de autoridade em que a capa de Elias é entregue a Eliseu para que Eliseu dê continuidade ao ministério. Então, existem várias lições morais ali, e é isso que visa uma mensagem textual, captar aquelas lições morais, espirituais e aplicá-las da forma mais simples possível na vida do ouvinte, da forma mais eficaz, simples e eficaz para a edificação desse ouvinte. Agora, a narrativa, ela é uma pregação que, na verdade, poucas pessoas usam. Eu vou te falar uma coisa para você aqui. Aqui é uma coisa minha. Não sei quem vai ouvir, o que vai pensar. Mas os grandes pregadores históricos foram pregadores de nível de narrativa. Aí, porque é moda dizer, muita coisa que é moda, de que a pessoa tinha um sermão expositivo, aí ganhou-se de que ele era pregador expositivo. Mas eu falo que ele é narrativo por causa do esboço. Jonathan Edwards, por exemplo, você pode ler o sermão dele todinho, ou então às vezes você pode ir na internet procurar e baixar alguém lendo, né? Igual eu sou português, aqui brasileiro, falando na língua do português, falando no nosso idioma, todo o sermão dele. Por quê? Porque esses caras, quando iam pregar, seja eles, seja Charles Spurgeon, eles escreviam tudo o que eles iam dizer. Nada do que eles iam dizer vinha, pode até ser que no momento eles diziam, eu não vou dizer que não chegou a acontecer em algum momento deles falarem algo fora do que foi escrito, mas a maioria das mensagens deles, eles já vinham com 4, 5 folhas que estavam escritas. Isso para mim é uma narração. Aí eles narravam exatamente aquilo que eles queriam dizer, eles transmitiam para o papel, mas isso não é porque eu vi que um cara em 1980, agora eu esqueci o nome dele, Eugene alguma coisa, eu esqueci o nome dele, levou a fama porque escreveu um livro que ensinava como transmitir a mensagem narrativa. Cara, isso é bobo, cara. Na Bíblia, todos os grandes profetas da Bíblia foram transmissores de mensagens narrativas. Como assim? Quando Jeremias recebia a mensagem de Deus, ele não saía por aí falando. Ele escrevia o que Deus tinha dito a ele, e ele chegava em certo lugar e lia. Ele narrava aquilo que Deus tinha dado a ele. Tanto é que uma dessas narrações chegou ao ouvido de o rei, e o rei, né, aquela pressão de Babilônia contra eles, nós queremos uma palavra de Deus. Aí o cara todo errado achava que ia receber uma palavra de ânimo. Quando abrem e começam a ler as escrituras para ele, ele corta e joga no fogo. E aí o que faz Jeremias? Vai lá e reescreve o que ele já tinha escrevido. Então ele não é essa mentalidade que nós temos hoje. Hoje, o grande pregador é aquele que tem tudo decorado aqui na mente. Aí você fala, nossa, esse cara conhece tudo. E não sei o que, se você vê alguém com esboço, já é o fim do mundo. Mas os pregadores, profetas, eles eram pregadores narrativos. Eles narravam aquilo que Deus... E isso faz parte da história da humanidade. As primeiras histórias da humanidade se deu em narrativas. Foram passadas de pai para filho. A história do que aconteceu com Abraão. Abraão passou para os seus filhos, eles narravam para eles, os filhos para os outros filhos e as suas descendências, até chegarem a outras gerações, até que alguém chega e resolve escrever essas narrativas.
porque se não escreve, elas teriam se perdido nos ares. As pregações sobre Jesus, elas, né, igual eu já vi Pedro, ali é fácil você identificar que ele tinha uma mensagem temática. Ele não seria um expositor bíblico, até porque ele não tinha essa inteligência e esse acesso aos escritos da época dele, mas ele sabia falar de Jesus. E as grandes mensagens no tempo ali dos apóstolos eram mensagens narrativas, que eles oralmente narravam os fatos que tinham acontecido, narravam a história de Jesus, iam narrando a crucificação de Cristo, até que alguém teve a ideia de registrar, que foi João Marcos. João Marcos foi o primeiro a registrar. E aí ele vem na sequência de outros apóstolos que registram, como Mateus, que faz um registro para os crentes hebreus, João, que também a narrativa já estava sendo bastante distorcida. Aí ele escreve mostrando que o Verbo tinha se encarnado, que Jesus não veio só em espírito, mas ele veio em corpo físico como a gente. Ele escreve aquilo ali também nessa linguagem. E para mim, desses, o grande cara é Lucas, que nunca andou com Jesus, apesar que João Marcos também nunca andou com Jesus, mas Lucas, ele é preciso, extremamente preciso, ele é um historiador nato, né? Quando ele, para Teófilo, algumas pessoas dizem que é igreja, outros preferem crer que era para uma pessoa só. Eu creio que era para Teófilo. Pode até ser que Teófilo dividiu isso com outros, caso esse que eu acredito que dividiu, mas a mensagem era para Teófilo. Então, porque ele ouviu as narrativas, mas ele quis saber mais. Aí ele foi lá e fez o registro, fez uma busca histórica, entrevistou as pessoas que estiveram próximos a Jesus, que andaram com Jesus em vida, que o viram morrer, que o viram ressurreto, que o viram subir em ascensão aos céus. Então ele faz todo esse registro. E aproveitando essa situação, depois ele vai fazer a narrativa ou escrever sobre o desenvolvimento da igreja em Atos dos Apóstolos. Então, essa narrativa, e para mim o grande pregador narrativo, para mim vai ser esse cara aqui, Estevão, porque ele usa um método que você pode chamar de exposição de texto, você pode chamar do que você quiser, mas ele narra todos os acontecimentos que houve até chegar em Jesus. Todas as profecias que houve, ou a maioria das profecias, ele narra a chamada de Abraão, ele vem, aqui no caso, fazendo uma narrativa, narrando os fatos, narrando o que está acontecendo. Então essa aqui é uma pregação narrativa que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, narrado pelo um grande pregador, o diácono Estevão, que foi apedrejado. Então, como que eu poderia fazer? Sabe, um dia eu vi uma jovem, ela ia pregar e ela não tinha condição de pregar. Aí porque não sabia, né, muita coisa, mas tinha coragem. Aí o pai dela foi e escreveu a mensagem todinha para ela. E ela, a gente usaria a expressão hoje, ela recitou, mas eu uso a expressão, ela narrou o que o pai dela escreveu. Ela narrou, fez essa narrativa, foi uma mensagem bonita. A maioria das pessoas olhou com um olhar de desconfiança, porque nós somos assembleianos, e assembleiano é bicho complicado, sendo que foi uma mensagem tremenda, impactante, mas porque ela estava sendo narrada, escrita ali em algumas folhas, então houve assim essa rejeição automática contra essa narrativa. Mas a mensagem foi esplêndida. Agora, fora o que a gente pensa desses grandes homens que no passado fizeram o que não é apenas um esboço,
Eles escreveram o discurso deles completo e narraram esse discurso. E isso veio até nós como livros, como fontes teológicas. Eu citei aqui Jonathan Edwards e Charles Spurgeon, mas existem outros tantos de pregadores que assim fizeram nessa época deles, de sermões que foram todo escrito, lido por eles. Alguns se tornaram manchetes de jornais e que são alvos de pesquisa, tem um material rico, mas que hoje em dia a gente diria que está fora de moda. Tem o mesmo poder, mas o problema é a mentalidade das pessoas, que é muito cabecinha de ervilha. Mas eu quero fechar aqui com essa questão do coach. Para mim, eu sou um cara muito desconfiado das coisas. Eu já ouvi muitas mensagens, ouço muitas mensagens, e eu sou, talvez você devesse me chamar de fanático. Se ser crente é ser fanático, eu sou fanático. Jesus não é um anabolizante para dar força para ninguém. Jesus não é um suplemento alimentar para dar energia para ninguém. Jesus é o Deus encarnado que veio para nos salvar. O foco da palavra de Deus é a salvação. Ela revela a queda do homem, a graça de Deus, o projeto de Deus em restaurar o homem através do sacrifício de Cristo no Calvário. Isso aqui é só uma preliminar, mas é a visão geral da Bíblia. E a gente vê pessoas usando a palavra, distorcendo de forma descarada para motivar alguém a obter recurso, emprego. Irmãos, eu acredito em milagre. Eu acredito que Deus abre portas, eu acredito que Deus abençoa dentro daqueles requisitos que a Bíblia fala sobre a bênção dele, sobre as pessoas. Mas o Evangelho não se define a isso. Eu poderia até acreditar que se você pegar essa parte coach, ela possa fazer parte, esse estilo, de um pedaço, de uma coisa que é grandesca, que é gigantesca. Aí eu daria essa moral. Agora, colocando ela como fonte primária de mensagens, em que as pessoas instintivamente só repetem coisas das quais colocam o homem como centro de tudo, o homem é o tal. Não, meu filho, nós nascemos, envelhecemos e morremos, e no decorrer desse caminhada nós ficamos doentes, porque nós não somos nada. Nosso nascimento já está fadado à morte, por causa do pecado cometido por Adão. E isso só é anulado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então o pregador, ele tem que ter essa visão. Eu não quero dizer que toda mensagem ele vai tocar nesse assunto, mas ele tem que saber que Jesus vai voltar. Haverá um arrebatamento da igreja, haverá uma grande tribulação. O mundo não é um marzinho de rosa. E a força que nós temos que ter, não é ter força para simplesmente termos conquistas materialistas. Então, a minha visão é que esse estilo de pregação peca nesse quesito, e que nada mais é do que uma extensão da teologia da prosperidade. Quer me provar o contrário? Prega sobre Jesus, prega sobre a cruz, prega sobre a salvação, motive as pessoas a serem crentes, assim como queremos motivá-las a serem empresários. Motive-os a serem fiéis a Deus, não para receber um prêmiozinho aqui não para receber nada em dobro aqui não, serem fiéis a Deus pela gratidão, pela salvação, pela graça que nos fora revelada em Cristo Jesus. Então eu tenho essas prerrogativas contra esse tipo de pregação, até porque eu ainda não vi um pregador coach que realmente se preocupasse com isso. Tem um rapazinho que eu escuto, já escutei ele, mas ele faz Deus ser um bobo.
diz que Deus tem ponto fraco, diz que somos mais importantes do que Deus. Então, isso não é uma mensagem para mim. Para mim não, pode ser para qualquer outro. Eu sou nada. Paulo, que era Paulo, disse bem assim: miserável homem que sou. Paulo, com a espiritualidade que ele tinha. Imagina eu, que não chego nem aos pés desse cara. Mas eu acredito na graça de nosso Senhor, no valor do sangue de Cristo que fez a expiação do nosso pecado. Eu acredito na restauração das nossas vidas pelo poder do Espírito Santo. Eu acredito que tudo isso é gerado por intermédio da palavra, pois está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Ela gera a fé salvífica para termos acesso ao Senhor. E aqui eu encerro essa meditação sobre essas questões de pregação, e nas próximas vídeos que eu fizer eu vou tocar em outro tipo de assunto. Deus abençoe a quem teve a paciência de me ouvir. Quem discordar tem todo o direito de fazer algum comentário, desde que não seja grosseiro. Saiba discordar de forma educada. Deus abençoe.